Olá, bom dia, bom dia. Começando aí mais um devocional com vocês. Vamos acertar a câmerinha aqui. Que o seu dia seja maravilhoso como Deus tem nos dado, né? Algumas coisas estão acontecendo, mas pode ter certeza que não são em vão. Deus sabe o que faz e Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe a quem ele está atingindo, a quem ele não está atingindo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Tudo está no controle de Deus, tá? Vamos lá. Hoje é Gênesis 26, que diz assim: Isaque na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaque e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Rebeca era muito bonita e Isaque tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens do lugar matariam para ficarem com ela. Isaque ficou ali muito tempo. Um dia, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaque acariciando Rebeca, a sua mulher. Então Abimeleque mandou chamar Isaque e perguntou: Ela é a sua mulher, não é verdade? Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era a minha mulher, respondeu Isaque. Aí Abimeleque disse: Por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito com que a culpa caísse sobre nós. De novo, o mesmo erro de Abraão, né, gente? Percebam. Então, Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: Se alguém tratar mal este homem ou a sua mulher, será morto. Naquele ano, Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso, eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaque, havia cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Até que um dia, Abimeleque disse a Isaque: Vá embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaque saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaque estavam no vale, abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso, Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs nele o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali,
Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu e ele disse a ele e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Isaque e Abimeleque fazem um trato. Certo dia, Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaque. Com ele foram seu amigo Alzate e Ficol, o comandante do seu exército. Isaque perguntou: Por que é que vocês vieram falar comigo, se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Eles responderam: Agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selado com um juramento. O trato é este: você não nos fará nenhum mal, assim como nós não fizemos nenhum mal a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então Isaque preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte, eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato. E cada um fez o seu juramento. Isaque se despediu deles e eles foram embora com seus amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaque foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaque pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso, até hoje, o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite, filha de Bere, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Aqui termina o capítulo 26. Mas eu queria voltar aqui numa parte que diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. E ali Isaque fez um altar e adorou a Deus, né? Essas palavras, gente, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente coloca nós, né? Eu, você, no lugar dessa palavra, a gente consegue perceber o quanto Deus quer nos abençoar, quantas coisas Ele quer nos dar. Isaque era foi um homem muito bem sucedido, né? Ele, em tudo que ele fazia, ele era abençoado, em tudo que ele tocava, ele era abençoado, em tudo que ele planejava, ele era abençoado. E ele cada vez mais ia enriquecendo, cada vez mais enriquecendo. E muitas vezes, quando a gente está enriquecendo na nossa vida, muitas pessoas olham para a gente com inveja, com ódio, com raiva, não conseguem abençoar aquela pessoa pelo sucesso que ela está tendo, só consegue amaldiçoar. Só que aquela maldição que ela joga sobre aquela pessoa volta para ela mais rápido do que ela imagina, e aquela pessoa da qual ela estava amaldiçoando, ela se torna uma pessoa ainda mais abençoada, ainda mais crescendo, ainda mais enriquecendo, ainda mais tendo coisas boas sobre a vida dela, porque ela não está vendo a sua maldição, ela está vendo e olhando para frente as bênçãos que ela tem para receber sobre a vida dela, né? A bênção que ela tem para receber sobre a vida dela é muito maior do que a sua inveja, do que o seu ódio, do que a sua maldição, do que você jogar coisas ruins para a vida dela. Ela vê a bênção do Senhor sobre a vida dela e ela cresce cada vez mais. Então entenda que se você ficar olhando para a vida do outro, se você ficar falando mal do outro, se você ficar se vitimizando por causa do outro, a sua vida nunca vai crescer.
partir do momento que você dedicar a sua vida aos planos do Senhor e para a área do Senhor, o que Ele te chamou para você ver com seus próprios olhos, que é possível você ser uma pessoa vencedora, você ser uma pessoa bem-sucedida, você ser uma pessoa abençoada, a sua vida vai começar a ir para frente, porque você não vai estar incomodado com a vida do outro. A vida do outro, ele cuida. A sua vida cuida você. Para que você progrida, para que você vá para frente, para que você tenha sucesso. Olhe para a sua vida. Comece a se dedicar pela sua vida. Comece a se dedicar pelos seus esforços, pela sua saúde, pelo seu crescimento, pelo seu profissional. Comece a olhar para você. Quando você começa a olhar para você, as bênçãos começam a fluir, porque você não vai estar preocupado com a vida do outro. Enquanto você estiver preocupado com a vida do outro, a sua vai ficar parada e a dele vai continuar andando. Então comece a olhar para a sua vida, olha para dentro de você, o que você precisa melhorar para você ser uma pessoa bem-sucedida. Comece a pedir ao Pai sabedoria, orientação, para que você possa ter o entendimento. Ele está disposto a te ouvir e Ele está disposto a fazer o melhor por você. Eu desejo hoje um dia maravilhoso, um dia cheio de expectativas e cheio de oportunidades. E para de reclamar da chuva, Deus sabe o que Ele está fazendo. Olhe para a sua vida. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.